Entrevista. Regina Maria de Souza. Em busca das soluções. A educação de surdos ainda é um desafio. Pouquíssimos chegam à universidade. O papel do educador capacitado, além de uma sociedade mais igualitária, é fundamental para tornar esse sonho possível. Acessibilidade é um tema que nos faz enfrentar a diferença que o outro é. A tendência de vermos o mundo como nosso espelho, como se todos fossem iguais a nós, ouvintes e falantes, nos dificulta receber de modo hospitaleiro aquele que não reconhecemos como igual. A autora da declaração tem bases sólidas e sabe o que diz. Regina Maria de Souza é pesquisadora na área de surdez e de Libras, psicóloga, doutora em linguística e docente na FEUNICAMP. Para Regina, ensinar um surdo é, antes de tudo, estar preparado para respeitar o fato de que ele tem direito de ser ensinado em Libras por pedagogos e licenciados bilíngues devidamente capacitados. À frente do Setembro Azul, na Unicamp, que teve sua 4ª edição na universidade no ano passado, um acontecimento mundial que reúne surdos e ouvintes em torno dos assuntos mais relevantes para a comunidade surda. Regina ressalta, enfática: eu acredito que a presença do reitor na Unicamp na abertura do 4º Setembro Azul foi um ato de coragem. Coragem no sentido de enfrentar o desafio que é pensar uma universidade onde todos os saberes sejam construídos por todos. O reitor, José Tadeu Jorge, reconheceu, na opinião da professora, que é necessário implementar mudanças e transformar o ambiente acadêmico. Ela diz: acho que foi a primeira vez que um reitor saiu da reitoria e entrou em um lugar de militância para dizer: vocês têm razão, precisamos fazer algo. Por isto, creio ser fundamental a militância e participação popular permanente. Semear um mundo mais justo para todos é um processo longo. Regina recebeu a revista Demais para falar sobre isso. Segundo ela, a educação deve criar estratégias e soluções para que o estudante surdo possa aprender como os demais. Cuidar da semente requer tempo, mas no tempo certo, mesmo que não estejamos mais aqui, os frutos virão se a causa for justa. Eu ainda acredito na capacidade do ser humano ser justo, não por força da lei, mas por ética e respeito. Confira a entrevista a seguir. Como funciona o sistema da Unicamp para atender a demanda de surdos com apenas 2 intérpretes? A quantidade de intérpretes que temos é realmente pequena. A Unicamp tem alunos surdos sinalizantes na Faculdade de Educação desde 2006. Foi um desgaste enorme, tanto para os estudantes surdos como para os docentes que os receberam. Conseguir intérpretes, seja pela baixa remuneração oferecida a eles, seja pela necessidade que temos em nossa região na formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais, TIOs, graduados. O professor José Tadeu Jorge, reitor da Unicamp, apontou claramente o desafio que temos. Segundo entendi, são 4.000 eventos que ocorrem na universidade por ano. Enfrentar esse desafio demanda a busca de soluções criativas, como haver nos formulários de inscrição de cada evento um campo para interessado solicitar a acessibilidade que precisa. Do ponto de vista ético, uma universidade deveria se fazer humana antes de apontar em outros a desumanidade ou a opressão. Se formos legalistas, sabemos que a garantia de acessibilidade é um dever da instituição, quanto mais se for pública. Por que o projeto Letras Libras não deu sequência? Há perspectiva de prosseguir com ele na Unicamp? Não
não deu sequência porque a universidade ainda não tomou para si, como política, a responsabilidade de formação de profissionais surdos, de professores bilíngues e tradutores e intérpretes de Libras. Nós temos grupos de estudos na área de tecnologia que desenvolve projetos inovadores, outros que oferecem serviços importantes para a comunidade, como os atendimentos educacionais especializados. Temos também grupos que formam pesquisadores surdos em programas de pós-graduação na Unicamp, entre outras ações. Todavia, são iniciativas isoladas, que ainda não se uniram o suficiente para a criação conjunta de cursos de formação inicial e continuada. Qual a sua opinião sobre o contexto atual da educação do surdo no Brasil? Acho que, de uma forma geral, os surdos demonstram acurada consciência política baseada no sentido de pertencimento a uma comunidade linguística distinta da nossa. Aqui, em um país com forte influência da colonização portuguesa, pertencer a uma minoria linguística é se confrontar com uma política educativa que reforça a imposição de língua portuguesa como língua de instrução e de exercício da cidadania, bem como reitera a ilusão de ser o Brasil um país monolíngue. As tensões surgem dos embates entre fazer valer os direitos conquistados, como as escolas e classes bilíngues, e as práticas escolares e de formação de professores que se mantêm aferradas ao ideário de um país supostamente monolíngue, monocultural e branco. Essas tensões desaguam em que contextos? Fruto dessa tensão é a insistência dos surdos em terem escolas que lhes ensinem em Libras, sem a necessidade de atendimento educacional especializado, AEE, ou de intérpretes, e nas quais possam aprender o português escrito como segunda língua, com educadores capacitados para isso. Na polarização produzida pelos sistemas educativos, cria-se politicamente uma falsa oposição entre o que seja inclusão e exclusão. A primeira é entendida como plena igualdade. Uma escola só para todos, as mesmas metodologias para todos, a mesma língua para todos. Só que essa compreensão do que seja igualdade acaba por excluir aqueles que não correspondem ao padrão de igualdade imposto. Os estudantes surdos tendem a desistir da escola ainda na educação básica, e o número de acesso deles às universidades é vexatório. Cerca de 0,14% de surdos chegam aos cursos universitários. Em resumo, o que os surdos pedem à educação? Eles pedem escolas bilíngues e classes bilíngues. Direito conquistado pela Lei 13.005/2014. Os líderes surdos pedem às universidades formação inicial, universitária, e continuada de pedagogos bilíngues, licenciados bilíngues, tradutores e intérpretes de Libras graduados e de profissionais surdos. Querem ter o direito de trabalhar como professores surdos de Libras e de outras disciplinas nas escolas e universidades e que possam continuar sua formação, mestrado e doutorado, em serviço, uma vez que os cursos de graduação e de pós-graduação acessíveis a surdos são muito recentes. Como você vê o movimento de neo-oralismo na região de Campinas? Pelo Decreto número 5.626, os pais têm direito a optar pela educação bilíngue. O Plano Nacional de Educação, em sua estratégia 4.7 da Lei Federal 13.005/2014, estabelece que as redes públicas de ensino têm que oferecer às crianças e aos jovens surdos, como opção, 3 modalidades de escola: a escola inclusiva, com atendimento educacional e especializado, a classe bilíngue em espaço distinto, mas onde funcionam as escolas inclusivas, e as escolas bilíngues, em espaço próprio.
Alunos surdos matriculados nas escolas e classes bilíngues não precisam de AE, se o ensino oferecido for de boa qualidade. Todavia, sabemos que a educação é tributária da medicina em muitos campos. Sim, por exemplo, se vocês me perguntarem quem é o fundador da educação especial, não há como não associar a resposta ao legado deixado pelo médico francês Jean Itard, século XIX. Os primeiros educadores surdos eram médicos, e isso também é uma marca histórica que acaba reforçando uma abordagem conservadora fundada na concepção da surdez como patologia e do surdo como deficiente. Esses atributos e relações foram historicamente construídos e ainda atravessam os discursos sobre a educação de surdos, criando embates desgastantes e desnecessários entre surdos e ouvintes. Nesse sentido, a Lei nº 13.005/2014 rompe com essa lógica ao reconhecer que as escolas e classes bilíngues são modalidades regulares de educação. Antes, eram qualificadas de segregadas ou segregadoras. Felizmente, superamos essa dicotomia. No entanto, mudanças de práticas são mais lentas do que as mudanças que ocorrem no plano do discurso. Não é diferente no caso de Campinas, que historicamente sofreu forte influência do oralismo. Nesse cenário, qual é a principal função do educador? Penso que a função de um educador deve ser educar sem condicionar o ato educativo às práticas de oralização. A educação deve se perguntar: o que um educador deve colocar em marcha para que essa criança surda chegue à universidade? Como campo de formação, a universidade deve preparar os futuros professores para serem capazes de enfrentar essa pergunta com práticas bem-sucedidas de ensino. Cursos de graduação, como o de Letras Libras e o de Pedagogia Bilíngue, provaram que os surdos, em condições de plena acessibilidade, conseguem chegar à universidade pública. A UFSC tem bons exemplos na área, não é? Exatamente. Em 2003, nós tínhamos aproximadamente 300 surdos formados em universidades. Com o projeto Letras Libras, que a UFSC continua a executar tanto em modalidade presencial como à distância, nós já temos mais de 1.300 surdos universitários. Então, em menos de 10 anos, nós conseguimos formar mais de 1.000 surdos. A lição que aprendemos com a UFSC foi que não devemos construir problemas, mas descobrir soluções. A educação, de maneira geral, espera pouco dos surdos? Se a escola não se perguntar como deve fazer para o surdo chegar à universidade, talvez já suponha que não seja esse seu objetivo ou a expectativa que tem em relação aos estudantes surdos é muito baixa. Certa vez, ouvi de uma professora que a escola não deve colocar como meta preparar o estudante surdo para cursar uma universidade, posto que, segundo ela, a universidade não era mesmo para todos. Se não é para todos, para quem seria? Será que os pais de surdos não podem sonhar em ter seus filhos em universidades públicas? E será que esse sonho não seria realidade para boa parte dos surdos se tivessem uma escola básica de qualidade? Onde podemos buscar inspiração? Quem já fez e acertou? Existem vários países que podem nos inspirar, como por exemplo o Uruguai, os Estados Unidos e a França. Mas acho que há toda uma lógica que mantém a exclusão universitária das pessoas surdas. Receio que alguém possa vir com um argumento de que também se excluem os cegos, os surdos cegos, as pessoas com deficiência X ou Y, mas essa resposta não deve nos imobilizar ou servir como desculpa para nos mantermos exatamente onde estamos e como somos.
Essa realidade deve nos convocar a buscar alternativas para que estejam conosco, na universidade também como os estudantes regulares. Você é contra o uso de implante coclear por todos os surdos? Defendo que, por direito constitucional, todo ser humano, sendo surdo ou não, tem direitos que lhes assegura ser atendido pela área da saúde, se beneficiar dos avanços conquistados pela medicina, usufruir de tecnologias de ponta que melhorem a qualidade de vida e de sua existência humana. Geralmente, um médico só opta por procedimentos invasivos quando outras técnicas, tratamentos ou protocolos menos invasivos já tiverem sido testados e se demonstrado inócuos. No caso dos surdos, o procedimento mais invasivo, que é o implante coclear, tem sido colocado como primeira ou melhor opção aos pais de um bebê surdo, muitas vezes com menos de 1 ano de vida. Antes disso, obviamente, há outra alternativa. Por atitude clássica, a prótese auditiva externa, muito pouco invasiva, deveria ser sugerida antes aos pais e vir acompanhada da necessária intervenção de um fonoaudiólogo. Isto seria o indicado, antes de se passar para o procedimento mais invasivo, que é o implante coclear. Nenhum médico prometerá, em sã consciência, a cura da surdez do bebê surdo pela cirurgia do implante, nem pelo seu uso cotidiano. Há estudos sugerindo que o implante coclear pode ampliar as possibilidades de oralização de uma criança surda que, todavia, continuará sendo surda. Finalmente, se houver rejeição pelo implante coclear ou se o sujeito surdo resolver retirá-lo, se manterá surdo, como sempre foi, e não poderá mais usar prótese externa. Seus ouvidos não estarão mais receptivos a um procedimento menos invasivo que é o aparelho auditivo externo. Como você vê daqui para frente a formação de profissionais para trabalharem com surdos? O programa Viver Sem Limites foi um grande avanço do governo atual, alocando recursos para a abertura de 27 cursos de letra libras, bem como 12 cursos de pedagogia na perspectiva bilíngue. A questão é que as universidades têm autonomia para decidirem se vão criar o curso ou não. A participação nesse programa permite que as universidades formem cidadãos mais conscientes das diferenças existentes na população, dentre elas, as diferenças linguísticas. Os institutos federais também estão sendo criados com essa missão. Como instituições de ensino podem oferecer cursos de graduação e alguns deles têm iniciativas bilíngues, como o Instituto Federal de Santa Catarina. Eles criaram o campus Palhoça Bilíngue, com oferta das condições de aprendizagem necessárias para os seus estudantes surdos e ouvintes. Diante da realidade de escassez de profissionais, qual é o papel do ProLibras? No caso específico dos profissionais ligados à educação de surdos, o ProLibras é um exame de certificação nacional que confere àquele que é aprovado o direito de ensinar Libras em regiões onde não existem condições de oferta de formação universitária. Seja de tradutores e intérpretes, seja de professores bilíngues. Não temos profissionais graduados em tradução e interpretação em número suficiente, o que possibilita ao Estado, aos municípios de São Paulo e às universidades contratarem intérpretes e tradutores com nível médio e ProLibras. Esse quadro deixa claro uma situação de precarização do trabalho do profissional em tradução e interpretação de Libras de um lado e, de outro, mantém excluída da universidade a população de estudantes surdos, pois não terão nas escolas educadores ou intérpretes em condições de trabalho minimamente favoráveis para prepará-los para os vestibulares das universidades públicas.
Quais são suas expectativas em relação à educação de surdos? Enquanto não conseguirmos suprir a demanda de formação universitária de tradutores e intérpretes de Libras, de licenciados em letras Libras e de pedagogos bilíngues, as edições do ProLibras têm que acontecer porque é a única opção de certificação que temos. Eu espero que os profissionais que estão trabalhando nas universidades, que tenham um nível técnico e ProLibras, possam compor um grupo de pessoas que se formem em um serviço e preferencialmente na própria instituição que os contratou. Anseio para que eles possam formar as gerações futuras de profissionais graduados para o ensino, tradução e interpretação de Libras. Novos pesquisadores e novas mentalidades para que o esforço daqueles que os antecederam não tenha sido em vão, mas que seja um anunciador de caminhos novos e mais humanos na formação de educadores e de acolhida do estudante surdo na escola, desde a educação básica até a superior.